Olá, a paz do Senhor Jesus. Como não poderia ser diferente, a primeira aula que nós vamos ter no curso bíblico online vai ser uma aula sobre a Bíblia. Afinal de contas, a Bíblia é a nossa ferramenta de estudos que nós vamos conhecendo cada vez mais aquilo que o Senhor, nosso Deus, deixou para nós. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer aqui é conhecer a estrutura das Escrituras. Nessa primeira aula, a gente vai conhecer um pouco sobre a estrutura do Antigo Testamento, como que ele funciona. Já para a gente começar, nós vamos falar sobre os 5 primeiros livros da Bíblia. Você está vendo aqui nesse canto? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Esses 5 primeiros números formam um grupo seleto de livros chamado de Torá. Torá, em hebraico, significa a lei, instrução. É chamado nos evangelhos de a lei. Também, quando você for verificar na teologia ocidental, por ter uma influência grega, então nós vamos chamar ele de Pentateuco. O que é Pentateuco? Penta significa 5 e teuco significa rolos, ou seja, 5 rolos de livros, certo? Os 5 livros que é melhor chamado de Torá, porque representa melhor a origem do livro, que ele é um livro escrito em hebraico. Então a Torá é aquilo que nas Escrituras, no Novo Testamento, vai ser chamado de a lei, ok? Esses 5 primeiros livros são riquíssimos. Eles são uma base para toda a estrutura do restante dos escritos, inclusive para o Novo Testamento. Por exemplo, ele que serve para explicar aos nossos filhos como que surgiu tudo, como que Deus criou todas as coisas. Afinal de contas, é lá no Gênesis que nós temos no princípio, criou Deus os céus e a terra. Então, esses livros são fundamentais para nós compreendermos tudo em relação à Escritura. A segunda parte que você está vendo aqui, você vai ver aqui 12 livros, que são chamados na teologia ocidental de livros históricos. Por que eu estou falando teologia ocidental? Porque logo à frente eu vou explicar como que eles eram separados pelos hebreus. Os hebreus separavam esses livros de maneira diferente. Então, aqui fica o Pentateuco, a Torá, Aqui nós temos os 12 livros chamados livros históricos, porém, esses 12 não eram originalmente 12 livros, certo? Nós temos aqui, primeiramente, Josué, Juízes, depois nós vamos ter o livro de Ruth, Samuel, 1 Samuel e 2 Samuel. Você está vendo aqui que eu fiz uma ligação. Por que eu fiz essa ligação? Porque o livro de Samuel é um livro só, porém, ele era muito grande, Então, dividiu-se esse livro em 2 rolos, até porque ficava mais fácil para os escribas escreverem esse livro, porque há um trabalho muito profundo dos escribas na hora deles fazerem cópias. Eles eram copistas, ou seja, hoje nós temos impressoras para copiar e fazer várias cópias, mas antes não. Isso era um trabalho manual. E por zelo, se eles errassem muito nos seus manuscritos, eles deveriam jogar fora esse manuscrito, queimar, para que não houvesse a possibilidade de alguém encontrar esse manuscrito com um escrito errado e acabar confundindo a lei de Deus. Então, imagina o trabalhão que dava escrever esse livro de Samuel inteirinho. Então, dividiu-se em 2 partes, tá ok? O mesmo acontece com os livros dos reis. É um livro dos reis. Porém, nós temos hoje o 1º e 2º livro dos reis, certo? Aqui você vai ver também que ele está conectado. Você vai ver também uma conexão aqui no livro das crônicas. É um livro só, porém, nós temos aí dividido em 1º e 2ª crônica. Aliás, 1º e 2º livro das crônicas. Sempre que você vê um numeral antes do título de um livro no Antigo Testamento, nós não vamos falar primeira. Primeira refere-se às epístolas do Novo Testamento, às cartas. Agora, quando se fala aqui no Antigo Testamento, referimos a livros. Então nós falamos 1º livro de Samuel, 2º Samuel, 1º Reis, 2º Reis, 1º Crônicas, ou seja, 2º livro das crônicas. Esdras e Neemias também estão conectados, o mesmo processo, um livro só de Esdras e Neemias. E por fim, temos aqui na sequência o livro de Ester, fechando o grupo dos 12 livros históricos que nós temos hoje. São esses livros vermelhinhos aqui atrás. Você pode pegar a sua Bíblia, abrir o índice e acompanhar o nosso estudo. Aqui também você vai ter uma sequência de 5 outros livros chamados de livros poéticos. Poéticos ou sapienciais. São livros de sabedoria, Então você começa com um belíssimo livro, considerado por alguns a maior obra já escrita individualmente, Jó, livro de Jó.
Depois nós temos Salmos, né? Grande parte dos Salmos são de Davi, mas nem todos. Alguns são de Moisés, Asaf e outros, né, que escreveram esse livro. Provérbios de Salomão, Eclesiastes e Cantares. São os livros que fecham esse grupo de 5 livros, chamados de livros poéticos ou sapienciais. Aqui nós vamos ter outros 5 livros chamados de profetas maiores. Tá? Eles são chamados assim não porque eles são melhores do que os outros. Tá? E isso vai dar para entender perfeitamente quando nós vamos explicar a divisão hebraica do Antigo Testamento. Vamos lá, nós temos Isaías, Jeremias, Lamentações de Jeremias, Ezequiel e Daniel. Esses são os 5 livros que na teologia ocidental nós chamamos isso de profetas maiores. Aí você fala, se há profetas maiores, então tem que haver um grupo de profetas menores. Sim, era também um rolo chamado de os 12. Esses 12 são 12 profetas menores que começam com Joel, aliás, começa assim com Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Esses 12, né, formavam um livro dos 12, são chamados na teologia ocidental de profetas menores. Então ficaria assim, nós teremos aqui, na minha direita aqui, a lei, né, os livros históricos, os livros poéticos, que são sapienciais, de sabedoria, profetas maiores e profetas menores. Ou seja, todos esses aqui são livros proféticos. Fechando o entendimento da teologia que nós temos aí, que você foi estudar, talvez no seminário, essa é a divisão que vai se ter. Há também aqueles 7 livros que estão inclusos na Bíblia católica, que eles não estão inclusos na Bíblia reformada, a Bíblia protestante, a Bíblia evangélica. Esses 7 livros, parte deles estavam na Septuaginta. O que é Septuaginta? É a tradução grega do Antigo Testamento feito por 70 ou 72, né, rabinos judeus. Eles traduziram o Antigo Testamento do hebraico, aliás, algumas porções eram em aramaico, tá? Algumas porções aqui de Esdras, tá? Esdras capítulo 4, 7 e 12. Daniel também era em aramaico, um capítulo 2, uma porção. E você também tem uma porção em aramaico no livro de Jeremias capítulo 10, tá ok? Mas, de modo geral, o Antigo Testamento foi escrito em hebraico. Esses sábios judeus, eles fizeram o quê? Eles pegaram todo o Antigo Testamento em hebraico e traduziram. Temos a Septuaginta. Na Septuaginta nós temos o quê? Nós temos alguns escritos desses que estão na Bíblia Católica, desses 7 livros que estão lá, tá ok? De toda a análise que eu fiz, o primeiro livro de Macabeus, ele é um livro muito útil, tá? Ele é útil principalmente para compreender um pouco sobre o livro de Daniel, um livro profético. E as críticas que eu vi sobre ele não me convenceram, tá? Eu acho que ele é um livro muito importante, primeiro livro de Macabeus. Vamos lá. Agora, sobre a tradução, aliás, a divisão hebraica do Antigo Testamento, né? Você pode observar que eu coloquei alguns pontinhos, né? Laranjado, vermelho, para alguns livros. Todos eles têm uma divisão diferenciada. Como é que fica isso? Bem, na divisão hebraica do Antigo Testamento, a lei continua sendo esses 5 primeiros livros, certo? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Agora, nós vamos ter uma divisão diferenciada aqui quando se trata daquilo que nós vamos ler Jesus falando. Jesus fala isso em Lucas 24, 44. Deixa eu pegar minha Bíblia. Então ele diz assim, ó, Lucas 24, 44. Disse-lhe Jesus, né? São essas as palavras que eu vos disse, estando ainda convosco. Era necessário que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés e nos profetas e nos salmos, ou os escritos, né? Nós vamos ver aqui como é que fica essa divisão. Bem, para os judeus existe um acrônimo que se chama Tanakh. Né? O Tanakh, ele representa o quê? Ele representa a primeira divisão, que é a Torá, que é a lei. Depois ele vai ter a divisão dos Neviim,
que vai ser os profetas. E ele tem a terceira divisão, que são Ketuvim, que são os escritos. Tá ok? Então, eu vou fazer aqui, vou colocar uma coisa para a gente facilitar. Quando for Ketuvim, vai ter que ter uma bolinha vermelha na frente. Eu não sei se a definição vai ficar boa, mas os profetas eu vou colocar em laranjado. Tá ok? Então, vamos lá conferir o que é Ketuvim e o que é Neviim, ou seja, o que é profeta e o que é escrito. Primeiro, eu vou verificar os profetas aqui de laranjado, né? Quem são considerados na Bíblia hebraica profetas. Por incrível que pareça, Josué é profeta e Juízes também, certo? Nós temos também o livro de Samuel, tá? Lembrando que é um livro só. O livro dos Reis, que é um livro só. E nós temos aqui, nessa coluna, os demais profetas, que é considerado Isaías e Jeremias. Tá? E nós temos também Ezequiel, profeta. E todos os 12 são chamados também de profetas na Bíblia hebraica. Certo? A lei, nós já sabemos que é Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Os profetas são esses aqui, eu destaquei, né? Aqui, ó. Um pouco diferente da nossa divisão, tá? Agora, isso que eu estou passando, é lógico que não é para o iniciante, é para você que já está estudando profundamente, entender o que Jesus quis dizer ali em Lucas 24, 44. E os demais livros que sobraram, por exemplo, Ruth. Aqui o vermelho não ficou muito bom, né? Eu vou circular aqui de azul para ficar melhor, ficar visivelmente melhor. Ruth, Crônicas, o livro das Crônicas, Esdras e Neemias, não é? E Esther. Esses aqui são chamados de escritos. Tá ok? O que mais que são parte dos escritos? Principalmente esses aqui, ó. Tá? Que nós chamamos de livros poéticos. E, por incrível que pareça, Lamentações faz parte dos escritos hebraicos e Daniel também não é considerado lá um livro poético, aliás, um livro profético, embora ele contenha várias profecias, ele está no grupo dos livros dos escritos, tá? Então, nós temos aqui a divisão da lei, dos profetas e dos escritos. Lucas, capítulo 24, verso 44, Jesus citando todo o Tanakh como inspiração divina, tá ok? Jesus disse algo importante. A lei fala sobre ele, os profetas falam sobre ele e os salmos, os escritos, né, falam sobre ele. Tudo na Bíblia fala sobre ele. Nós estamos começando a falar ainda das Escrituras. A Bíblia Sagrada, ela começa com um fundamento. Esse fundamento vem desde a lei, né? A lei é tudo isso aqui, que é uma base muito importante para todo tipo de ensino, né? Aqui há verdades literais e principalmente espirituais, que são aplicações que vão sendo desenvolvidas ao longo do conteúdo bíblico, tá? Eu espero que você tenha gostado, né? Esses aqui são os 39 livros do Antigo Testamento e na próxima aula nós vamos ver os 27 livros do Novo Testamento. Que Deus te abençoe e peço que você possa nos ajudar aí com o seu comentário. Você pode ajudar com a sua oração, com o seu compartilhamento, indicando isso aqui para alguns irmãos que vão começar, porque o propósito é justamente levar as pessoas ao entendimento bíblico, tá ok? Deus te abençoe, até logo mais.